Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar de prefixos e sufixos, tá? Que são com essas pequenas partículas a gente consegue aprender centenas, milhares de palavras e aumentar nosso vocabulário de uma forma exponencial, tá? Fica até o final do vídeo, então vamos entender o que é isso, tá? Prefixo e sufixo. Então são duas coisas. Prefixos são partículas que a gente coloca sílabas, geralmente ali, 3, 4 letrinhas, sílabas que a gente coloca na frente de uma palavra, já de uma raiz aqui de uma palavra, para formar uma outra palavra. Então a gente já tem um conceito que significa essa partícula e a gente só encaixa ali no começo de uma palavra para formar uma nova palavra que dá a ideia do significado dessa partícula inicial. Então, por exemplo, tá? Vamos entender melhor aí na prática, tá? A palavra correct em inglês significa correto. Então, que está correto, alguma coisa está certa. Então, correct. Perfeito, eu tenho essa palavra correct. Aí eu tenho a partícula in. In, tá? Essa partícula significa não, dá a ideia de não, negativa. Se eu colocar essa partícula na frente da palavra correct, fica incorrect. Uma nova palavra, eu tenho a palavra incorrect. E essa palavra incorrect significa o quê? Se correct era correta, mas a in dá a ideia, a partícula in dá a ideia de não negativa, então é incorreta. Incorrect. Agora eu vou pegar, por exemplo, a palavra possible. Possible. Eu coloco a partícula in na frente. Impossible. Se possible é possível, o impossible fica impossível. Então dá a ideia de não, não é possível. Então eu junto a tradução dessa palavra com a tradução da frente, eu tenho a tradução final, tá? E isso serve para várias outras. Então eu dei o exemplo do in aqui, in, ou im, tá? Então, o in, agora eu pegar, por exemplo, uma outra partícula this. This. Da ideia oposta também, da ideia contrária à palavra que vem da frente. Por exemplo, eu tenho a palavra like. Like, que é o verbo gostar, gosto. Like. Eu coloco this na frente. Dislike. Aí é não gostar ou desgostar. Por exemplo, this eu coloco, por exemplo, agree. Eu tenho a palavra agree, que é concordar. Disagree significa discordar ou não concordar. Então, disagree, a partícula dis dá a ideia de oposto, tá? Então, isso é um prefixo que vem antes da raiz, pré. Aí, agora a gente tem um sufixo, que aí já é no final. É a mesma coisa, só que no final da palavra agora, que a partícula vai depois da palavra normal. Então, por exemplo, eu tenho a partícula full, significa cheio de, tem bastante, full, tá cheio. Então, por exemplo, essa partícula full, aí eu coloco ela no final de alguma outra palavra. Pegar a palavra, por exemplo, pain. Pain significa dor. Eu coloco full no final, fica painful. Então, painful quer dizer o quê? Cheio de dor ou doloroso. Alguma coisa muito dolorosa, cheio de dor. Pegar, por exemplo, a palavra thought, que significa pensamento. Se eu falar thoughtful, cheio de pensamento, ou seja, muito bem pensado, elaborado. Tradução talvez melhor que encaixe é bem pensado, tá? Então, eu tenho essa partícula full, que significa cheio de. Até anotei algumas aqui para passar. Eu vou passar mais um exemplo, porque se eu passar bastante aqui, vai ser um vídeo de 2 horas aqui, tá? Mas você pode ver que o crescimento é exponencial. Com apenas uma partícula, eu memorizo, aprendo o significado dessa partícula e encaixo ela em várias dezenas de palavras, e nisso eu aumento o meu vocabulário. Com apenas uma partícula, eu sei o significado dela, eu já aprendo dezenas de palavras, só com
uma partícula. Então, esse é o grande segredo dos prefixos e sufixos aqui, tá? Então, por exemplo, um outro, falando de sufixo agora. A gente tem o est, que a gente coloca no final da palavra, que é o famoso comparativo, que a gente quer dizer que alguma coisa é mais que tudo, tá? Então, por exemplo, eu pego a palavra big, significa grande, big. Se eu falar biggest, coloco esse est no final, biggest significa o maior de todos. Se eu pegar, por exemplo, a palavra small, que é pequeno, eu falo smallest, que esse est no final, smallest, significa o menor de todos, assim, não tem coisa mais pequena, tá? Então, o menor de todos. Então, essa ideia de comparativo aí, o que é mais que alguma coisa. Então, dei 2 exemplos aqui de cada, de prefixo e de sufixo, mas eu vou deixar uma lista aqui na descrição dos principais para vocês praticarem aí, mas é um tema muito importante porque você consegue aumentar o vocabulário de forma muito exponencial, você não precisa praticar palavra por palavra, você já tem um certo nível ali de vocabulário, pode ser pequeno, tudo bem, mas você aplica essas partículas no final, no começo das palavras, e aí você já cria, com uma partícula só, já tem uma memorização de umas 10, 15 novas palavras, que aí você sempre vai ver essas partículas no começo, você já vai saber a tradução, ou no final da palavra. Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. Vamos praticar, bota aí nos comentários aí as palavras, eu vou corrigindo, vou ler bastante os comentários, postar sempre as novidades aqui no canal e a gente fica para se ver no próximo vídeo. Então, em breve, vídeo no canal de novo. Se inscreva e ative o sininho, tá? Para receber a notificação. Tá? Que aí eu tô postando em horários diferentes. Ative o sininho, que é importante para vocês serem notificados quando tem vídeo novo no canal, ok? É isso, até a próxima, pessoal.